Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, na seção que Kardec ele vai estudar as diferentes ordens, ou categorias, ou classes, vamos dizer assim, dos espíritos. Ele faz assim como foi feito na biologia, que você traça as ordens e classes dos seres vivos. Mas ele estuda isso no aspecto da evolução, do crescimento do espírito. Nós já aprendemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E temos como destino, vamos dizer assim, a evolução máxima, a suprema evolução, que seria a categoria de um espírito puro, um espírito totalmente desmaterializado. Então nós saímos da estaca zero, que é a materialidade praticamente absoluta, em que nós não temos nada desenvolvido de espiritualidade, somos guiados, somos regidos pela matéria, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos desejos são puramente materiais. E no outro extremo estaria os espíritos puros, que são aqueles que já estão totalmente desvinculados à matéria, já não precisam por si mesmos da matéria para se manifestar, seus desejos, suas vontades não são devidos à matéria. Muito bem. Existe um comparativo que a filosofia hindu faz disso, que a evolução é como se fosse um grande rio. Um rio imenso que todos nós estamos mergulhados, estamos nadando nesse rio. Nós podemos, se quisermos, nadarmos contra esse rio. Mas nós, uma hora, vamos cansar desse nado, de nadar contra a correnteza, e vamos ser trazidos pela própria correnteza com direção ao mar, que seria a perfeição. Assim é a evolução. O Dharma, que eles chamam, é esse caminhar, esse fluxo da vida, esse fluxo da evolução que nos leva naturalmente para a evolução. Nós podemos nadar contra a natureza da evolução, mas a própria vida, a própria circunstância das coisas nos traz de volta à evolução, que seria o karma na filosofia hindu. Dentro da doutrina espírita nós temos um pensamento semelhante. Todos nós estamos destinados à evolução, destinados à perfeição. Nós podemos estacionar, podemos ir contra essa evolução quando nós praticamos más ações, nós temos rebeldia contra o aprendizado das leis divinas, então nós estamos nadando contra a correnteza. Mas uma hora a gente cansa desse nado e volta ao fluxo da evolução. Mas, como um rio de comprimento muito grande, um rio Nilo, um rio Amazonas, percorre milhares de quilômetros para chegar ao mar, assim também é a evolução. A nossa evolução é feita metro a metro, centímetro a centímetro, até nós chegarmos ao rio. E o que Kardec está perguntando é o seguinte: olha, eu posso dividir essa evolução, essa categorização dos espíritos em ordens? Que ele vai perguntar na questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Ou seja, eu tenho espírito A, B e C? É o que ele está perguntando. E os espíritos vão responder: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçada como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Imagine um ser humano, uma pessoa. Do seu nascimento até a sua desencarnação, nós passamos por etapas de vida. Nós saímos da infância, a primeira etapa da nossa vida, vamos para a juventude e depois para a fase adulta até chegarmos à velhice.
Então, nós nesse conceito, dividimos a nossa vida em 4 partes: infância, juventude, a fase adulta e velhice. Mas a nossa vida é constituída de dia a dia. Não existe assim, a partir de hoje eu deixo de ser jovem e vir adulto. A partir de agora eu já não sou adulto, já estou na fase da terceira idade. Não, é uma transição, um crescimento. Isso que eles estão explicando. Que nós podemos, por efeito de estudo, por efeito de compreensão das coisas, dividir, assim como a gente faz com as nossas fases de vida, em etapas. Para quê? Para classificar a predominância, as características daquela etapa. Então, assim como a gente faz na nossa própria vida. Olha, a criança tem como característica geral isso. A juventude tem como características comuns entre os jovens tais comportamentos. A fase adulta da mesma forma e a velhice tal. Tanto é que surgem doenças que predominam em determinada fase da vida. Existem comportamentos psíquicos que são característicos de cada etapa da vida. Mas, repetindo, isso é apenas uma separação para efeito de compreensão e estudo, e assim são os espíritos. Então, Kardec, para efeito de estudo, para efeito de compreensão dessa nossa jornada evolutiva, separou toda essa jornada, ou seja, da nascente do rio até a sua foz, ele dividiu em 3 partes. Ou seja, na primeira parte nós somos espíritos imperfeitos, que é uma característica que predomina sobre praticamente todos nós. Nós ainda somos regidos pela matéria. A matéria governa nossos sentimentos, nossas emoções e tudo. Por mais que nós já tenhamos algum vislumbre de espiritualidade, de moralidade avançada. Então eu já começo, mesmo na minha fase imperfeita, ter visões espirituais, no sentido assim, olha, a minha vida não é só corpo, a minha vida existe um espírito, existe algo maior. Mas lá no comecinho da imperfeição, dos espíritos imperfeitos, eu era muito arraigado à matéria. Então, o que me domina? O que me fazia mover? Os meus desejos puramente materiais. O desejo de poder, o desejo de posses, o desejo de satisfação do próprio corpo. Isso que me movia. Então, isso caracteriza o espírito impuro e imperfeito. E isso domina as nossas ações, esses nossos desejos, essas nossas vontades direcionadas para a matéria, então determinam a qualidade das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus desejos. Por isso que o homem das cavernas, ele não vai ter nada muito além do que a própria vida material. Ele está procurando o quê? O alimento, a reprodução e o abrigo. Mais para frente, mais capazes, mais evoluídos, nós começamos a desenvolver sentimentos de sociedade, começamos a ver que já existe o outro, e nós vamos caminhando, nós vamos seguindo esse fluxo da vida. Já na segunda ordem que Kardec estuda, ele já vai dizer assim, olha, existem os espíritos, vamos dizer assim, superiores. O que são espíritos superiores? São aqueles espíritos que já predomina o desejo do bem. O bem está predominante sobre o mal, mas que ainda tem alguma influência da matéria. Então nós vemos aí os grandes vultos da humanidade que trouxeram tanto bem e tudo mais. Eles, o desejo do bem, a construção que fazem, aquilo que os move durante a sua jornada terrestre, é o desejo de fazer o bem. Mas
esclarecem os espíritos, eles ainda estão suscetíveis à influência da matéria. Esses espíritos, muito embora a reencarnação deles no planeta Terra seja uma exceção, ou seja, espíritos superiores, eles vêm ao planeta Terra não por necessidade própria, não é porque eles precisam para a própria evolução, mas para trazerem algum bem a toda a humanidade, ou a determinado grupo de espíritos, ou em missão, ou para fazer algo em favor de um grupo de pessoas. Esses espíritos, porque já crescidos, evoluídos, já aprenderam, eles vêm à Terra em situações especiais. Já os espíritos puros, e o nosso maior exemplo disso é Jesus, são espíritos já totalmente desmaterializados. Nós sequer conseguimos imaginar isso. Ou seja, são espíritos que, para se manifestarem entre eles, que vivem, que eles trabalham, que eles exercem toda a sua plenitude, mas eles não precisam da matéria. Ou seja, eles não têm um corpo físico, não têm um corpo perispiritual, como todos nós temos. Ou seja, eles já prescindem disso, eles já não precisam mais da matéria. E diz os ensinos dos espíritos que esta categoria de espíritos já conhece a felicidade plena. Porém, é uma felicidade muito diferente do conceito de felicidade que nós temos. A felicidade deles é justamente o contato, a convivência que eles têm, a relação que eles têm com o próprio Deus e pelas suas atividades. Nós vamos aprender que quanto mais evoluído um espírito, quanto mais um espírito ascende na escala espiritual, mais esse espírito trabalha, mais esse espírito é ocupado. Nós não vamos encontrar na espiritualidade aquela felicidade, o paraíso na ociosidade. O não fazer nada, ficar ocioso para um espírito evoluído é um castigo maior do que os sofrimentos que a gente possa imaginar. Porque a grande felicidade deles, a grande prazer, toda a sua plenitude como espírito está em justamente ele poder participar da obra de Deus. É eles poderem dar de si em favor de todo o universo. Então nós precisamos começar a aprender com esses espíritos, com os espíritos superiores e com os espíritos puros, que a nossa felicidade não está na nossa satisfação egoística. A verdadeira felicidade está em servir, ser útil, em fazer o outro feliz. Esta é uma felicidade de base sólida. É o construir a casa sobre a rocha, como Jesus disse. Ou seja, nós estamos aí traçando a nossa evolução, traçando o nosso crescimento, no momento que nós deixamos de ser puramente materiais, ou seja, eu vivo para satisfazer o meu próprio corpo, e começamos a colocar a espiritualidade dentro de nós. O que é colocar a espiritualidade dentro de nós? É justamente começar a enxergar fora de mim, começar a enxergar o próximo, eu não ser tão afetado pelas coisas pequenas da vida, pelo melindre, pelo rancor, pelo ódio, pela preguiça, pelo comodismo. Tudo isso são características de espíritos imperfeitos. Nosso direcionamento é para a perfeição, ou seja, ter sentimentos mais nobres, ter um pensar mais elevado, ou seja, desejar o bem acima do mal. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.